E nós vamos falar agora sobre a demissão da Eliane Cantanhede, né? Eliane Cantanhede, como vocês sabem, é uma militante esquerdista que trabalha no principal portal de folhetim comunista do Brasil, a Globo News, e sempre com opiniões muito à esquerda da média brasileira, e foi demitida hoje. Ninguém sabe por quê. Segundo apurou o Ricardo Feltrin, segundo ele apurou, a demissão foi pelo conjunto da obra. O conjunto da obra dela já é bem conhecido há bastante tempo. Por que de repente ela foi demitida? A minha suspeita é que o pessoal tá vendo que a situação tá ficando muito complicada, estão começando a tomar medidas preventivas já, evitando conflitos com os Estados Unidos, tá? Sinceramente, não sei o que tá acontecendo aqui, mas a opinião que eu tenho nessa história é que o pessoal tá vendo que a economia brasileira vai piorar. O conflito do Brasil com os Estados Unidos vai piorar. Enfim, no final das contas, vamos entender por que isso pode estar acontecendo aqui. Tem algumas alternativas também a essa ideia. Pois bem, a Eliane Cantanhede publicou esse tweet aqui agora há pouco, aqui, ó. Depois de 15 anos felizes, 15 anos trabalhando na empresa, meu amigo. Depois de 15 anos felizes e de muita energia na Globo News, ao lado de tanta gente querida e competente, é hora de parar e reservar as noites para meus livros, séries e um bom vinhozinho. Obrigado a todos, particularmente a você, assinante, foi ótimo enquanto durou, né? É uma figura muito marcante na emissora, tá sempre lá com sua opinião esquerdista, totalmente, né? Eu não gosto das opiniões da Eliane Cantanhede, evidentemente, mas também não desejo mal a ela, não. Eu acho que ela tem o direito de ter as opiniões dela, ninguém, né? Opinião é opinião, meu amigo. Enfim, tá uma grande especulação sobre o que teria causado a demissão dela, porque foi uma coisa meio de supetão, né? Ninguém esperava esse tipo de coisa, né? Não deixa de ser muito marcante o fato disso ter acontecido agora, no meio do tarifaço, no meio dessa briga do STF com os Estados Unidos, essa confusão toda, ou seja, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo aqui, mas a gente sabe que Eliane Cantanhede tem muita entrada lá com os ministros do STF. Ela continua escrevendo para a Folha de São Paulo, mas saiu da Globo News. E não foi a única, tá? A PAN tá colocando aqui que tem alguma coisa acontecendo na emissora lulopetista. A emissora lulopetista é a Globo, né? A Eliane Cantanhede foi demitida. Ontem fizeram o Marcelo Cosme viajar para Brasília para apresentar o programa da âncora Natuza Neri. Natuza Neri é uma outra propagandista de esquerda, né? De extrema esquerda, outra que adora propagar mentiras da extrema esquerda. Era para ela estar apresentando o programa hoje. E aí, de repente, tiraram o cara foi para lá. Marcelo fala que volta a Brasília depois de 7 anos sem apresentar um jornal nos estúdios da capital federal. A última aparição da Natuza Neri foi há 4 dias atrás num podcast do G1, né? A Daniela Lima tá de férias. Então é uma coisa muito curiosa o que tá acontecendo. Parece que todas as grandes propagandistas de esquerda, de repente, saíram. E aí fica um monte de dúvida. Porque esse pessoal todo, a Natuza Neri, a Daniela Lima e a Eliane Cantanhede, são as principais pessoas que têm contato com o STF. Não acho que a Rede Globo vai sofrer sanções da Lei Magnitsky, mas não dá para descartar que o pessoal da Rede Globo tenha percebido o problema e tenha começado a se livrar de peças que estavam sendo usadas pelo Alexandre de Moraes. E nós vamos falar agora da sessão de abertura do STF depois do recesso, né? Como estava previsto, hoje é o reinício dos trabalhos lá no STF e teve a primeira sessão. Havia inclusive pauta, coisas para julgar, e acabou que a sessão durou só 1 hora e foi uma sessão de desagravo ao Alexandre de Moraes. O que chamou a atenção, 3 juízes do STF foram muito enfáticos em defender o Alexandre de Moraes: Barroso, Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes. O resto do STF ficou calado. Isso é tão importante quanto, mas o que está acontecendo é aquilo que a gente falou, rachou a coisa. E agora a gente vai descobrir o quão amador é o lado político do Alexandre de Moraes nessa história. O efusivo dos colegas também ecoou o silêncio da maioria do plenário. O microfone estava aberto, meu amigo. Qualquer ministro que quisesse se manifestar poderia fazer isso. Os outros 8 integrantes da corte não falaram. 8-3. Eu gosto desse número. 8-3 é um bom número. O outro que defendeu o Moraes foi o Gilmar Mendes. E porque você sabe, eles estão juntos nessa história, né? O Gilmar Mendes e o Moraes são os caras da centro-esquerda aqui no Brasil. Então o Gilmar Mendes não tem alternativa. E aí que eu quero ver qual é o grau de expertise política do Alexandre de Moraes. Porque, veja, tá mais do que claro que o Alexandre de Moraes decidiu comprar essa briga. Encomendaram para ele essa briga e ele comprou essa briga para destruir o bolsonarismo. Então, o Alexandre de Moraes encarou esse negócio. À medida que a coisa foi ficando mais complicada, ele certamente deve ter percebido que o pessoal me botou numa coisa ingrata, né? Quando você é colocado como cabeça de uma operação desse tamanho, tipicamente o que os políticos fazem? Eles buscam podres dos outros que colocaram ele naquela situação. Eles querem, se o Moraes cair, ele vai dizer pro resto do pessoal: olha só, tem esse monte de podre de vocês aqui, ó, eu solto tudo. E por que o Gilmar Mendes pode estar defendendo tanto o Alexandre de Moraes aqui? Eu não sei, eu não tenho informação
informações. Então, lembra como é que o pessoal lá em Brasília controla uns aos outros? Já expliquei para vocês, né? Todo mundo lá é corrupto. Então, você sabendo a corrupção do outro, você controla o outro. Se der merda pro Alexandre de Moraes, se realmente o Alexandre de Moraes cair, ele vai levar o Gilmar Mendes junto. Olha que lindo. 2 pelo preço de 1. Que coisa maravilhosa, né? O Barroso, o discurso dele também foi pro Moraes, é verdade, mas foi um discurso mais institucional. A impressão que eu tenho é que o Barroso não quis defender tanto o Moraes, assim, não defendeu o Moraes, não tô dizendo que não defendeu não, mas defendeu mais o STF. Por quê? Porque ele atualmente é o presidente do STF. Então a minha visão é que estão isolados os dois ali. Mesmo os 3 que defenderam estão morrendo de medo, sabem que podem ter sanções, sabem que podem ter problemas, o resto do pessoal já preferiu se afastar disso daí, né? E nós vamos falar agora da negociação sobre a questão do processo do Bolsonaro. É lógico, o Lula continua batendo no peito e falando soberania. O Barroso também do STF, também embaixo do peito, diz soberania. Mas já estão negociando, já teve uma reunião aqui, uma conversa dura com bolsonaristas, dura e ruim, segundo ele, mas em que se traçou algumas possibilidades dessa história e parece que o caminho que eles estão falando aqui é jogar o processo para a primeira instância. É inevitável, eles vão ter que negociar, não tem alternativa. E a negociação são nos 2 pontos. O primeiro ponto é a questão da lei da censura, que parece que o Alckmin já está conversando. Essa parte é relativamente fácil de fazer, como eu expliquei para vocês, basta o Congresso aprovar uma regulamentação das redes sociais que seja praticamente restaurar o que era o Marco Civil da internet. O outro problema é a questão do Bolsonaro, do processo do Bolsonaro, que todo mundo sabe que é um absurdo, todo mundo tem certeza que é uma idiotice sem tamanho, que não tem nada, que o que está motivando isso tudo é o interesse de políticos lá em Brasília, particularmente do Dória, mas também de outras pessoas do PSDB ali, da isentosfera toda ali, esse pessoal que quer tentar ser a terceira via em 2026. E como é que resolve o problema do Bolsonaro? Eles vão ter que achar uma saída. E parece que, pelo que o pessoal está falando aqui, ó, a Débora Bergamasco está dizendo aqui, ó, que o meio para estancar a crise entre bolsonaristas e a cúpula do judiciário seria enviar à primeira instância as ações da trama golpista que envolve o ex-presidente. Assim, o STF não precisa anular a ação como um todo, não precisa dizer que erramos e coisa. Não, a gente percebeu, faltou carimbo aqui, faltou o carimbo de que realmente a decisão do STF, isso tem que ser julgado em primeira instância, o que, aliás, era o que deveria ser o correto. Aliás, tudo relativo a esse processo. Por quê? Porque ninguém tem foro privilegiado nessa história. Por que eles não querem fazer isso? Porque automaticamente aí Bolsonaro não vai estar condenado na eleição do ano que vem. Muito difícil isso acontecer, porque até fazer todo o processo na primeira instância tem que refazer coleta de provas, refazer um monte de coisa. E nós vamos falar agora da reunião do Lula com os ministros e o pessoal da política e um monte de gente, os ministros do STF, ministros do governo, que o Lula decidiu fazer uma grande reunião para decidir, né, o que vai fazer, né, com esse negócio, né? Teve a decisão do tarifaço do Trump, teve a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, e aí, como é que nós vamos fazer agora para resolver esse problema? É lógico, o Lula não está satisfeito com a situação, o pessoal do STF também não gostou, e como é que tá todo mundo preocupado em como é que vai fazer para reagir isso daí. E a minha visão dessa história é que a coisa flopou, eles não chegaram no resultado. Por quê? Primeiro que não foi todo mundo que foi chamado. E segundo que eles decidiram agora dizer que não, aqui tá o Igor Gadelha aqui falando, não era isso não, a reunião era só uma reunião para entendimento. Antes ele tava falando que era uma reunião para todo mundo decidir como que nós vamos reagir e coisa e tal. É que o pessoal deve ter apertado lá e ninguém cedeu e deu problema e não conseguiu chegar a lugar nenhum e aí não sabem como vão tratar a coisa, né? Aí diz que não, era só uma reunião normal pra gente falar, bater um papo, desabafar. Teve um resultado. O resultado é que o Lula decidiu fazer um pronunciamento na TV em defesa do Moraes e do STF. Beleza, o pronunciamento da TV só vai ser bom, que vai ser mais uma oportunidade de a gente fazer panelaço, né? Então fizeram essa grande reunião hoje aqui, ó. O Lula convidou os ministros do STF para uma reunião no Palácio do Planalto, num gesto de solidariedade a Alexandre de Moraes. Então, agora eles já mudaram, porque era reunião para combinar como é que a coisa ia ser respondida, agora virou solidariedade a Alexandre de Moraes. E também tinham chamado Alcolumbre, Hugo Mota e mais um monte de gente. Acabou que quem foi na reunião, no final das contas, foi o Barroso, o Zanin, o Gilmar Mendes e os ministros Jorge Messias e Ricardo Lewandowski, que foram 6 pessoas. 5 pessoas, né? Além do Lula, evidentemente. Ou seja, foi uma reuniãozinha bem chatinha, até porque se era uma reunião para ajudar o Alexandre de Moraes não foi. Ele tá em São Paulo, lembra? Então o cara que era o mais interessado, vocês estão dizendo que isso daqui era uma reunião para solidariedade ao Alexandre de Moraes, não resultou em nada. Eles realmente fizeram essa reunião para tentar traçar uma estratégia para responder ao Trump. Só que, primeiro, muita gente não foi. Por quê? Porque muita gente está preocupada de tomar o Magnitsky, meu amigo. Ninguém quer tomar o Magnitsky no rabo, não, cara. E tem mais ministro supremo que tá lá em Brasília. Tá resolvendo não ia, não.
não, deixa pra lá, deixa o pessoal fazer lá a reunião dele lá. O que resultou disso? Então resultou o comunicado, a nota oficial do tema. Outra coisa que ele decidiu é que ele vai fazer um pronunciamento da televisão em defesa de Moraes. O pessoal do STF deve estar falando pra ele que, olha só, fudeu, porque a gente não tem mais apoio de ninguém. Tá todo mundo com medo de tomar Magnitsky na fuça e daí não querem mais ajudar o STF. O que a gente tira dessa história toda aqui é, eles não sabem ainda como responder. A coisa é fácil, é só fazer as negociações. Já abriram as duas frentes de negociação para a questão da censura e para a questão do caso do Bolsonaro. E pronto, é só isso que tem que fazer.